Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa e hoje eu estou aqui para trazer mais um dia da Escritura Sagrada para você que está aí me assistindo. E o tema de hoje é quando a mágoa nos afasta de Deus. Eu quero trazer essa palavra hoje para você porque é uma experiência que eu vivi e que pode te ajudar. Pode te ajudar, na verdade, muita coisa, né? Porque eu acho que todo mundo ou já passou ou vai passar por isso. Eu já quero te alertar sobre isso, né? E hoje nós vamos trazer uma palavra que está em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Mas antes disso, eu quero pedir para você, deixa seu like aqui nesse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas, se inscreve aqui no canal, porque dessa forma você vai me ajudar a alcançar mais vidas, espalhar a palavra do Senhor e mais vidas se rendendo aos pés dele, porque esse é o meu objetivo aqui com esse canal. E se você puder, me ajude com esse objetivo, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque dessa forma o YouTube entende que esse canal é relevante, é importante e vai compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas. Amém? Vamos ao texto de hoje em Efésios capítulo 4, versículo 31. Esse versículo ele é um alerta. E eu quero ler esse versículo com você e depois eu vou explicar, ok? Olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Longe de vós toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha que palavra profunda essa. Antes da gente entrar na explicação do texto, eu quero falar algo muito sério para você. Algo que tem destruído silenciosamente muitas pessoas dentro da igreja. Não é um pecado escandaloso, não é uma perseguição do lado de fora, é na verdade algo dentro de nós, que é a mágoa, é a ofensa, é a ferida não tratada. E pessoas que estão ainda sentadas no banco da igreja, mas vivendo com esse misto de sentimentos, né? Elas já se desconectaram emocionalmente da congregação, né? De estar ali congregando. Mas elas continuam ali, presentes em seus corpos, mas ausentes em seus corações. E isso é algo muito perigoso, tá? Muitas vezes você que está aí né, assistindo, a gente nem percebe porque a pessoa está ali, mas dentro dela, né, já está ali apartada do corpo da igreja. E qual que é a raiz de todo esse problema, tá? Muitas pessoas elas deixam de se relacionar entre si porque elas foram feridas, tomaram dentro delas algumas decisões, porque foram decepcionadas, porque foram traídas, magoadas, mal interpretadas, esquecidas, rejeitadas. Porque isso acontece de fato dentro da igreja e é importante que aconteça, porque é dessa forma que a sua fé vai amadurecer. E depois de passar por tudo isso, elas decidem dentro delas: eu não quero mais me entregar, eu não vou mais ajudar, eu não vou mais confiar, eu não vou me aproximar, eu quero manter distância. Isso é algo muito sério. Essa é a estratégia que Satanás tem usado para poder afastar o corpo da igreja, dispersar o corpo da igreja, distrair o corpo da igreja para essa causa que é muito séria. Nós somos um exército. Nós precisamos estar unidos, debaixo da mesma estratégia. Se um atira para um lado, o outro atira para o outro, cada um não sabe para onde vai, vira uma confusão. E essa é a estratégia do inimigo. Nos confundir, nos dispersar, acabar com a nossa força, que é a nossa fé. E aí, sem perceber, a gente começa a construir muros onde Deus quer construir pontes. A gente se perde de nós mesmos, né? A gente passa a viver um looping ali de vida, né? Correndo atrás do rabo. Por quê? Porque você já não tem mais um propósito. E servir é a base de tudo. Quando a gente vai para o texto de Efésios, ele fala claramente: longe de vós toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Ele está dizendo, mantenham essas coisas longe de vocês. Parem de alimentar isso dentro de vocês.
de serem amargurados, de carregarem dores, de sentir dentro da sua alma uma dor profunda que vai só te afastando do corpo da igreja. Para de ficar irado com o seu irmão, quando na verdade Deus te chamou para o perdão. E perdoar é uma decisão de não carregar consigo essa corrente. Ah, mas o outro não me pediu perdão. Isso não é sobre o outro, é sobre você. Se ele quiser continuar alimentando dor, é com ele, mas você é maduro e você entende que você não pode carregar isso com você. E a gritaria, ou seja, um espírito de confusão, de bate-boca e blasfêmia, e bem assim toda malícia, ou seja, malícia é maldade, seja puro de coração, fala, cara, se o outro fez isso, é porque ele só tem isso para oferecer, eu não vou oferecer isso para ele. Sabe, eu estou em Deus, eu tenho que buscar a minha maturidade espiritual, o meu crescimento espiritual. E ele diz, antes, sede uns para com os outros benignos, ou seja, sejam bons uns com os outros. Compassivos, ou seja, de querer ajudar, de ter amor pelo próximo, perdoando-vos uns aos outros. Por quê? Porque também Deus em Cristo nos perdoou sem que a gente merecesse. Deus nunca vai nos pedir algo que Ele já não fez antes, que Ele já não tenha se entregue antes, Ele se entregou por mim e por você. E o interessante é que nesse versículo, Paulo, ele não trata isso como uma sugestão, você pode ou não fazer isso. Ele trata isso como uma necessidade espiritual, como uma necessidade de amadurecimento. Tá? A gente precisa entender que o que mais atrapalha isso tudo é o nosso orgulho. O orgulho é um muro que a gente constrói. Ele é um muro. Muitas vezes, o problema não é nem a dor, é o orgulho. É a gente ficar sustentando aquilo ali para o nosso próprio ego, para que a gente se sinta melhor, porque a gente tem que pensar, mas eu estou certo, foi comigo que erraram, e não vou pedir perdão porque eu estou certo. E toda vez, né, que você faz isso, talvez você realmente esteja certo, mas desde quando estar certo vale mais do que preservar aquilo que Deus te deu? Às vezes existe um abismo entre você manter aquilo que Deus tem para você e manter também a mágoa, ou um ou outro. A mágoa ela vai te afastar daquilo que Deus tem para você. E não porque nós fomos culpados por isso, tá? Mas porque nós valorizamos mais a paz do que o ego. Você não é culpado do que você está vivendo, mas você às vezes mantém aquilo por causa do seu ego, da sua soberba, da sua vaidade. Deixe isso de lado, gente, sabe? Abandone esse sentimento. E aí eu trago aqui alguns exemplos bíblicos para você entender que não vale a pena manter assim. José ele foi traído pelos seus irmãos. Seus irmãos deixaram ele para morrer dentro de uma cisterna. E ele foi vendido por isso, ele foi abandonado por isso, ele foi preso por tudo isso que os irmãos deles fizeram com ele. Ele tinha todos os motivos para viver cheio de amargura, dor, querer vingança, ira, mas ele reencontra os seus irmãos depois de um tempo e ele escolhe perdoar e ajudar. E então ele perdoou não só os irmãos, mas também isso liberta José, deixa ele livre para viver um novo tempo. Então, quem não consegue perdoar e seguir, continua preso ao que já passou. Então, o objetivo, tá, do inimigo é que ele não precisa tirar você da igreja, basta deixar você ferido dentro dela, porque você ferido, a sua ferida é tipo lepra, ela vai contaminar outras pessoas, você vai acabar ferindo outras pessoas e o sangue dessas pessoas vai ficar na sua mão. Uma ferida, tá? Uma pessoa ferida, ela não serve com alegria, ela não se entrega por completo, ela não confia em ninguém, ela vive na defensiva, ela interpreta tudo pela ótica da sua dor. E ela vai deixando e alimentando essa dor, e essa dor vai crescendo dentro dela. O diabo, ele sabe que uma pessoa curada, ela se torna um perigo para o inferno, ela se torna um perigo para a estratégia dele. Por isso ele trabalha tanto para manter eu e você ofendidos. Eu vou contar um caso aqui no final desse vídeo, de um testemunho meu que eu vivi.
Mas antes de entrar no testemunho, eu quero ler outro exemplo, falar de outro exemplo bíblico aqui para vocês, que é Noemi. Noemi, ela passou por dores profundas, perdeu seus filhos, perdeu seu marido, tá? Ela mesmo chegou a declarar, olha o que Noemi declarou: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. A dor quase redefiniu a sua identidade. E é isso que a mágoa faz. Ela tenta transformar a sua dor na sua identidade. O diabo ele quer que a sua dor vire sua característica, que as pessoas te conheçam como uma pessoa amargurada, magoada, ferida, sabe? Que não tem mais potencial de nada. Deus não te chamou para viver como Mara. Deus te chamou para viver uma restauração. O seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, vai acabar com todo e qualquer conflito que você possa viver. Quanto mais íntimos de Deus nós somos, menores serão os nossos conflitos. Nossos conflitos se tornarão cada vez menores, porque você não vai olhar pela ótica da dor para suas feridas, você vai olhar pela ótica da cruz, onde o Senhor levou sobre ele toda a dor, toda a angústia, e você tem que ser grato ao Senhor por tudo que ele fez. E não importa a dor que você sinta, nada se compara à dor que o Senhor Jesus viveu naquela cruz para me salvar e te salvar. Quando eu lembro que Cristo, ele me perdoou dos meus pecados, fica difícil sustentar qualquer tipo de ressentimento para com meu irmão. A cruz, ela nos humilha no melhor sentido da palavra. A gente olha para a cruz e fala, cara, quem sou eu? Quem sou eu para sustentar qualquer tipo de dor e amargura quando o meu Senhor, ele simplesmente viveu tudo que viveu para me dar vida, e vida com abundância. Para de querer viver uma vida com limite. Isso está afastando você de Deus. Ela nos lembra, a cruz nos lembra que ninguém, absolutamente ninguém, vive pela própria justiça. Você precisa confiar que a justiça de Deus será feita em teu favor. E o nosso maior exemplo disso é Jesus Cristo. Tá? Mesmo ele sendo inocente, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O inocente, ele pediu perdão pelos culpados. E nós, muitas vezes, não conseguimos liberar perdão por coisas muito menores. E a reflexão que eu quero deixar nesse vídeo é que talvez hoje Deus não esteja te pedindo uma grande obra. Talvez tudo que Deus só esteja te pedindo hoje é uma conversa de intimidade. É uma mensagem, é um pedido de perdão, é um posicionamento de eu vou deixar isso para lá e seguir em frente. Eu não quero mais carregar isso comigo. Talvez Deus esteja preparando uma próxima estação para a sua vida que está travada por causa do teu posicionamento de querer sustentar aquilo que te causa dor, tá? Você precisa liberar isso. Enquanto você está aí tentando proteger o seu orgulho, você perde a sua paz. O reino de Deus não é construído por pessoas perfeitas, muito pelo contrário. Pessoas falhas, pessoas que estão em processo de cura, pessoas que vão escolher perdoar, pessoas que decidem continuar, pessoas que entendem que relacionamento exige maturidade. Nem toda ferida vai virar afastamento, tá? Nem toda dor precisa virar isolamento, nem toda decepção precisa virar uma frieza. O que eu quero trazer aqui hoje é uma reflexão profunda. É algo que vai gerar em você um novo. Às vezes, o seu milagre está batendo na sua porta, basta que você abra a mão do seu orgulho, basta que você abra a mão do seu ego. O milagre que você está pedindo requer de você uma oração e confissão de verdade para Deus. Deus, eu estou com raiva. Deus, eu estou mal. Deus, eu estou triste. Deus, é em Deus que você vai conseguir a sua cura. Então, talvez tudo isso comece com um posicionamento de liberar pessoas que você está retendo. Não permita que uma ofensa pequena te afaste de um propósito tão grande. O que Deus preparou para você é muito maior. E ficar preso àquilo que é tão pequeno que te feriu não vai te levar a nada. Eu quero falar para você, se permita ser curado, se permita perdoar. Continue.
E aí, abrindo aqui, eu vivi um processo de uns 8 meses, tá? Mesmo sendo pastora, a gente não tá livre disso. Eu passei por momentos muito difíceis de cansaço na caminhada. Eu tô aqui pregando sempre, mas é pela infinita misericórdia e graça do Senhor, sabe? Eu sempre falo, né, aquilo que vai te manter de pé é aquilo que você sabe. E eu passei por processos muito dolorosos de traição, de mágoa, de dor, de amargura. Eu entrei num limbo ali de perda de amor, de paixão. Acreditem, eu também vivo isso. E durante esse processo de dor, eu falei: eu não posso me curar sozinha, eu não posso superar sozinha. E eu fui para o Senhor. Eu ouvia louvores o tempo inteiro, eu ouvia palavras o tempo inteiro, eu lia a Escritura Sagrada e falava: Deus, eu não suporto mais. Deus, eu não quero mais. Deus, fecha a igreja, sabe? Porque as minhas maiores dores, acho que eu já falei isso aqui, foram dentro da igreja. As minhas maiores mágoas foram dentro da igreja. E como amar aquilo que te fere? Como amar um lugar que te gera tanta dor? Eu me lembro que várias vezes eu me arrumei, fui para a igreja com uma angústia, sem forças para levantar da cama, sabe? E ali naquele momento eu levantava e ia pela disciplina, por entender que é necessário, porque o Senhor manda congregar, porque o Senhor quer que eu esteja com a igreja como um corpo. E a igreja, né? E quando eu falo igreja, eu tô falando de membros, tá? Membros me causaram dores, você é abandonado, você é caluniado, você é difamado. E eu creio muito na justiça de Deus e é só nela que eu confio, mas eu não queria mais estar nesse ambiente. Eu falava para Deus: Deus, pode fechar a sua igreja, eu não quero mais fazer, eu não amo mais fazer. E o Gustavo, né, meu esposo, falava: ah, você vai pregar quinta-feira. E eu obedecia, eu ia lá, pregava a palavra, compartilhava o que eu sabia e falava com Deus: Deus, é pela tua infinita misericórdia. Eu já não tinha mais amor, eu já não tinha mais paixão por pregar, que é algo que eu sei que eu nasci para fazer. E eu falava: Deus, coloca de novo essa paixão, coloca de novo esse amor, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, tá muito difícil. E a minha alma gritava, sabe? E ali naquele momento eu saía do carro, limpava minhas lágrimas e falava: eu vou lá, eu vou fazer, porque eu tenho que amar a igreja. Eu sabia dentro de mim que eu tinha que amar a igreja. Eu saía, e aí vinham as ovelhas do Senhor, que o Senhor me colocou para pastorear. Pastora, como você tá? Tá tudo bem? Me abraçavam. E eu falava: tô bem, querendo morrer por dentro, sangrando por dentro, mas eu continuava ali, a minha alma cheia de dor. E no mesmo lugar que eu tinha tantas dores, eu tive uma igreja que orou por mim. Deus enviou pessoas para cuidarem de mim, que me mandavam mensagem: pastora, como você está? E eu falava: tô indo, porque eu sou uma pessoa muito alegre. E nesse período, eu não estava tão alegre assim. E no mesmo lugar da minha dor, foi o mesmo lugar que me curou. Foram pessoas que me feriram e pessoas que me curaram. Por isso que é importante congregar, sabe? A gente não tem que olhar para aquilo que é ruim, a gente tem que sempre focar naquilo que é bom. E do dia para a noite, aconteceram coisas que Deus reavivou em mim de novo a paixão por pregar. Eu comecei a olhar o propósito, eu comecei a olhar que eu estava ferida e que eu não podia deixar aquilo dominar o meu coração. Eu comecei a enxergar na vida de outras pessoas e falar: eu não posso parar, sabe? Deus conta comigo. Eu tive um óleo fresco descendo sobre a minha cabeça.
porque eu decidi não carregar a dor. Eu deixei ela para lá. Eu escolhi perdoar e continuar. Então, você que está aí me assistindo, que está ferido, cheio de dores, escolha continuar. Fale com Deus, Senhor, eu vou, me ajuda. E o Senhor me sustentou, e o Senhor me curou, e o Senhor me amou. Mas Ele usou pessoas, Ele usou a própria igreja para isso. Então, não abandonem a igreja do Senhor. Sirvam com empenho, se permitam sim ser frustrados, se permitam sim ser feridos, magoados, faz parte, faz parte. Você também fere, você também magoa, você também falha, eu também falho. Mas o Senhor está dizendo para você, eu sou o Deus que uso até as falhas, as dores, as mágoas para gerar cura, para virar testemunho. E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês isso para quê? Para dizer para você, é possível sim receber um renovo de Deus. É possível sim se apaixonar de novo pela obra. É possível sim você entregar-se todas as vezes, porque Deus ele está te forjando. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço, Senhor, um óleo fresco neste dia sobre a vida de quem está assistindo essa palavra hoje. Pai, restaura os ânimos, restaura a dor, Senhor, restaura a cura, tira toda a dor, Pai. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que eles venham viver, Senhor, um extraordinário, um sobrenatural, um azeite fresco sobre a cabeça deles, que eles venham a se dedicar, que eles venham a se reconstruir, que eles venham a amar mais, que eles venham, Senhor, a perdoar, a deixar de lado a amargura, o ressentimento, para viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, nós te amamos, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. É o que eu oro a Ti e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de congregar. Deus quer você na obra, envolvido, amando, sendo ferramenta de cura para a vida de outras pessoas. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.